Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavras do Atleticano. E no vídeo desse sábado, dia 14 de janeiro, a coisa vai ser um pouquinho diferente. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram sobre o Atlético Paranaense, para que mais gente possa conhecer o conteúdo produzido aqui no canal. E assim você ajuda a fortalecer esse nosso projeto. E, gente, para quem não está acompanhando nas redes sociais, o Paulo, meu amigo, meu colega de Rádio Caldeirão, teve um probleminha de saúde, uma possível ou provável apendicite, não pôde gravar os conteúdos que seriam de responsabilidade dele nesse final de semana. E aí, para que o canal da rádio não ficasse sem nenhum tipo de conteúdo, eu abri uma live hoje, às 15 para as 8 da noite, para comentar sobre tudo o que aconteceu nesse sábado. Vitória do Atlético na Copa São Paulo, vitória do Atlético por goleado no Campeonato Paranaense. A gente ficou aí cerca de 40 a 45 minutos conversando com os inscritos. E por essa razão, evidentemente, eu acabei não conseguindo gravar um vídeo para vocês, mas para que o canal não fique sem conteúdo também, eu estou disponibilizando na íntegra o conteúdo dessa live que aconteceu lá no canal da Rádio Caldeirão. Então, gente, eu peço desculpas por não publicar um vídeo que seja inédito e exclusivo aqui no canal, mas foi uma situação excepcional. Tá? Amanhã eu vou dar uma folguinha para vocês de mim. A gente vai voltar a falar de Atlético na segunda-feira, lá no canal da Rádio Caldeirão, tá? No podcast, às 8h30 da noite, se nada de diferente acontecer. Espero que com a presença do Paulo. E, então, roda a vinheta e logo depois do término a gente já volta com o início da live. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço, um bom domingo e até a próxima. Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal da Rádio Caldeirão. E para você que não está entendendo nada, o Paulo teve um pequeno probleminha de saúde. Para quem está acompanhando nas redes sociais sabe do que se trata. Para que o canal da rádio não fique sem conteúdo depois do primeiro jogo do Atlético Paranaense na nova temporada, eu resolvi fazer essa live que depois vai ser upada também no canal Palavras de Atleticano. Então, vamos em frente, tem bastante coisa para falar, 2 jogos inteiros para comentar. E o Atlético que se deu muito bem hoje, né? Estreou com goleada no Campeonato Paranaense, depois venceu o Grêmio de virada na Copa São Paulo de Futebol Júnior em um jogaço debaixo de muita chuva. Então a gente vai ter muita coisa para conversar. Como eu estou sozinho aqui dessa vez, conto com a interatividade, com a participação de vocês para poder levar essa live da melhor maneira possível. A gente vai trocar uma ideia aí de uma meia horinha, 40 minutos, sobre tudo o que aconteceu nessas partidas. Então, vamos lá. Primeiro, acho que vamos falar um pouco de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Alguns elementos aí a serem destacados. O primeiro, a participação do técnico Juca Antonello, né, muito determinante para que o Atlético conseguisse uma reação que àquela altura já parecia improvável. As substituições que ele fez ainda durante o primeiro tempo, mostrando aí muita coragem, né? A grande maioria dos treinadores costuma aguardar pelo menos até o intervalo para modificar a equipe, e ele muda de maneira bastante significativa, tira Kevin, tira Kevin Colli, tira Juan Torres, tira Danielzinho, jogadores que dependem mais da qualidade do gramado, que hoje era muito ruim e muito prejudicada também pela forte chuva. Transforma o Atlético num time mais físico, até um pouco mais de condução de bola, com base na força física, em arrancadas. O Atlético consegue se estabilizar no jogo e, a partir disso, constrói uma reação com grande destaque para o Juninho. Já falei em outros locais, vou repetir aqui mais uma vez. É dos jogadores desse elenco que disputa a Copinha o mais pronto para servir ao profissional, tanto mentalmente, fisicamente, tecnicamente, tem um bom entendimento do jogo. Então, um moleque que realmente a gente deve ver ser aproveitado no profissional em um futuro próximo, se, logicamente, essa for também o entendimento da comissão técnica do Atlético. Um outro ponto que precisa ser destacado, o próprio Juninho, batendo um pênalti com muita personalidade no final da primeira etapa, botando a bola no ângulo. Então, realmente mostrando muita personalidade, mostrando muita capacidade técnica para botar a bola no ângulo em um momento que é muito determinante. A gente sabe que quando você marca um gol nos minutos finais anteriores ao intervalo,
você acaba forçando a equipe adversária a mudar a sua estratégia para o segundo tempo de improviso, porque não há um grande tempo para que isso seja cogitado e discutido pela comissão técnica do time adversário. E a partir disso, o Atlético realmente se encontra no jogo, iguala o Grêmio em intensidade. Acho que uma coisa que precisa ser destacada, a resiliência mental dessa molecada, porque com 2-0 contra, né, o time jogando bastante mal, o Atlético encontra força e motivação para reagir com ímpeto físico, com uma grande entrega de todos os jogadores, desde os mais fisicamente imponentes até os fisicamente mais frágeis, todos dando o máximo para que o Atlético conseguisse aquela retomada. O Juninho, no segundo tempo, e um bom passe do Pierre, uma boa combinação entre eles, marca um golaço, mostrando mais uma vez a qualidade que tem, e o Atlético acaba vencendo por 3-2 de virada, né? E está na fase seguinte da Copa São Paulo. Eu vou até consultar aqui, eu confesso que não olhei antes, contra quem é que o Atlético joga na sequência. Copa São Paulo GE. E o Atlético nas oitavas pega o Floresta. Floresta, então, um adversário menos tradicional no cenário do futebol brasileiro. Paulo Rizardi deixou um comentário. Boa noite para ele, seja bem-vindo mais uma vez. E acho que sobre Copa São Paulo, o que a gente tem para destacar realmente de mais interessante é isso, além também de mais uma grande atuação do Gabriel Pereira, um goleiro que o Atlético trouxe de formação de escola gaúcha, foi formado pelo próprio Grêmio, que o Atlético derrotou hoje, teve passagens pelo futebol de base da Europa, na Lazio, no Mônaco. No ano passado fez uma copinha muito boa e esse ano parece que faz uma copinha ainda melhor, muito seguro. Realmente é um dos baluartes dessa equipe, principalmente depois que a gente perdeu aquelas que talvez seriam as maiores referências defensivas do time que disputa a copinha, o Felipe Chiquete, para uma lesão. O mais provável hoje é que, infelizmente, ele não volte a disputar essa competição. E o Renan Viana, convocado pela sua seleção sub-20 para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, que começa hoje, dia 14, sábado, 16 é segunda, na próxima quinta-feira, dia 19. Então, gente, de copinha é isso. Se vocês quiserem deixar comentários, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar sobre Copa São Paulo para a gente debater, para a gente trocar uma ideia. Senão, acho que a gente vai passar para Campeonato Paranaense. Acho que vamos para Campeonato Paranaense. Se alguém mandar uma pergunta de copinha, algum comentário de copinha, a gente volta ao assunto para comentar. E hoje, Atlético Paranaense estreia no Campeonato no Campeonato Estadual. Boa vitória por 4-0 sobre o Rio Branco, lá em Paranaguá, um gramado bastante prejudicado e bastante ruim, né? E o time bastante prejudicado pelo forte calor que faz no litoral do Paraná nessa época. Existia uma preocupação, pelo menos da minha parte, sobre como o time se comportaria fisicamente nessas condições, porque era o primeiro jogo do ano, então sem ritmo de jogo. Como é que os atletas iam se encontrar dentro de campo diante dessas adversidades? E o Atlético conseguiu, né? Depois de um início um pouco lento, tendo mais dificuldade para ficar com a bola, forçando aí lançamentos longos. Aos poucos o time foi se encaixando dentro de campo, isso é também reflexo do fato de que o time manteve a base do ano passado, então os jogadores se conhecem, falta realmente o ritmo de jogo para potencializar esse entrosamento. O Jean Felipe, boa noite para ele, seja bem-vindo. E o Atlético foi crescendo de produção e aí acabou encontrando seus gols com um grande destaque. Primeiro para o Pablo, a gente não pode ignorar um atacante que faz 3 gols na primeira partida da temporada, né? Se atrapalhou um pouco com a bola, mas saiu na cara do gol no lance em que o Atlético abre o placar, conseguiu bater bem e deslocar o goleiro. Acho que é muito importante para o Pablo começar a temporada bem, porque é um jogador que vinha sendo muito questionado e criticado pelos torcedores. Então, um centroavante que a gente sabe que ele tem a sua utilidade, não é um jogador completamente descartável. Tem muita entrega, tem alguma potência física, não é tecnicamente horroroso, é menos
menos talentoso do que os principais jogadores do elenco, mas não é um jogador que não sirva para propósito nenhum. Além disso, um Fernandinho que mais uma vez assumiu o controle do meio de campo, veteranaço, mas é um jogador com uma qualidade técnica absurda e conseguiu controlar o meio de campo, como ele fez em outras tantas partidas desde que ele volta da Inglaterra. E o Atlético, aos poucos, cresceu na base da qualidade técnica e conseguiu superar o Rio Branco. Ao longo da partida, eu entendi o Luiz Felipe Alves Abreu, boa noite para ele, seja bem-vindo. O gramado lá é horrível, até entenderem que o jogo tem que ser mais físico, vai ser os 15 minutos. O time ganhou a natural depois que esquentou. Eu concordo, acho que realmente os primeiros 15, 20 minutos o Atlético parecia uma marcha um pouco mais lenta do que o Rio Branco. E conforme o time foi se aclimatando ao ritmo da partida, ao próprio gramado, que é bem diferente do gramado da Arena, do gramado do CT, o Atlético foi se encontrando e dominando um adversário que tecnicamente é muito inferior ao elenco que nós temos, ao natural. Acho que, de um modo geral, não foi uma estreia ruim do Turra. A gente já viu o Atlético sofrer mais no estadual do que sofreu hoje. Faltou, ao meu ver, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de agressividade, um pouco mais de jogadas combinadas entre os jogadores de frente. Mas isso é uma coisa que é natural nesse momento da temporada, tá? Nenhum time faz o primeiro jogo do ano sendo brilhante, pelo menos não é a regra. E a gente vai ter que aguardar as próximas partidas e avaliar a evolução que o time vai ter ao longo das rodadas para poder ter uma ideia mais clara sobre o que esperar desse elenco, dessa equipe ao longo da temporada. O Jean Felipe pergunta aqui do Canóbio. Eu ia falar de um por um, mas vou pular direto para o Canóbio, que acho que é um dos grandes assuntos que está rolando nas redes sociais. Gente, o Canóbio ele teve uma pré-temporada um pouco mais curta, tá? Ele teve férias mais longas pelo fato de ele ter disputado a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai. Então, acho que o próprio fato dele ter mostrado muita disposição hoje é alguma coisa que a gente precisa valorizar. Ele participou bem de alguns lances, né? Embora tenha perdido, principalmente aquele gol que a bola é cruzada pelo Alex Santana da direita e acaba ficando um pouco para trás, o Canóbio não alcança a bola para fazer um contato como ele queria e puxar ela em direção ao gol, a bola acaba espirrando para trás. Não acho que o Canóbio tenha sido horrível, tá? Acho que é natural que se espere mais dele, é um atleta em que o Atlético investiu uma quantia alta, mas o que eu não gostaria de ver e o que eu tenho visto é muita gente já rotulando o jogador de pereba, de bagre, dizendo que tem que ser vendido, inclusive vi gente falando que tem que ser vendido pela quantia que for oferecida, né? Acho que é um cara que vai começar a sua segunda temporada no futebol brasileiro. Existem informações de que na última temporada ele teria jogado a maior parte do ano com problemas físicos, então fisicamente ele não tinha todos os recursos que ele tem à disposição para poder explorar. É dar moral, deixar que ele se entrose com o restante da equipe e de repente tem um crescimento de rendimento, porque o Canóbio, gente, foi considerado o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. É um jogador que tem alguns recursos interessantes, principalmente para se associar com os companheiros de ataque, e acho que ele vai sim ser útil conforme ele for ganhando ritmo de jogo e realmente mostrando uma maior adaptação ao ritmo do futebol brasileiro, aquilo que a comissão técnica espera dele. Eu só peço para quem estiver ouvindo, não queimem o jogador. É natural criticar, não acho que ele fez um jogaço hoje, acho que ele fez um jogo nota 6, mas assim, não rotular de bagre, não dizer que não presta, que não serve. Deixa o cara realmente desenvolver o futebol dele, foi o primeiro jogo do ano, acho que é muito precipitado a gente queimar quem quer que seja nesse momento. O Diogo Maicon da Costa, boa noite para ele, pergunta da atuação do Canóbio, acabei de responder. O Luiz Felipe Alves Abreu, o Canóbio ajuda demais, o pessoal só vê o gol perdido, deu um gol para o Vitinho e para o Cita, que não aproveitaram. Realmente, o Canóbio construiu algumas jogadas bem interessantes, acho que vai ser uma arma importante para o Atlético, acho que ele é importante como uma ferramenta até de cobertura para o Kelvin, que é um dos nossos laterais quem avança mais, ou era quem avançava mais, porque o Abner ficava preso, né? E vamos ver como é que o time vai se comportar
nessa questão de subida de laterais, como é que vai ficar esse equilíbrio com a saída do Abner e a titularidade nesse momento do Pedrinho, mais para frente talvez do Fernando, que o Atlético tem um acerto para contratar da Chapecoense e deve anunciar oficialmente em algum momento aí nos próximos dias. Então, acho que caso se mantenha essa distribuição de quem sobe mais a lateral da direita, acho que o Canóbio é importante até como uma peça de equilíbrio da equipe, equilíbrio tático, né? Um jogador que consegue fazer bem as coberturas justamente por esse ímpeto que ele tem de estar perseguindo e marcando e mordendo na marcação o tempo inteiro, até para um time que se propõe, como o Turra falou em entrevista antes do início da temporada, de fazer aquela marcação mais alta, de pressionar o adversário na saída de bola. Um jogador como o Canóbio, ou até como o Pablo, como o próprio Coelho, jogadores que têm esse ímpeto, né, são voluntariosos, eles são extremamente importantes para que você realmente consiga sufocar o adversário. Então, acho que não dá para a gente limitar a análise do Canóbio pelo gol que ele perdeu, ou supostamente perdeu, porque, como eu disse aqui, a bola realmente ficou para trás para ele, tá? Por mais que, para mim, eu olhando o lance, ou para você assistindo o jogo, pareça um gol muito simples. Se você já jogou um pouco de bola na vida, sabe que buscar uma bola atrás da linha do seu corpo, depois que você já passou por ela, não é uma tarefa tão simples. Tá? O Luiz Felipe Alves de Abreu, líder em desarmes, voluntarioso. Acho que o Canóbio, acho que quanto a isso, acho que ninguém questiona, né? Um jogador extremamente dedicado taticamente, na marcação, pressão pós-perda. Ele acrescenta bastante nesse sentido. Acho que vamos dar uma passada aí, jogador por jogador, tá? De um modo geral, achei que o time foi bem. O Bento foi seguro, como normalmente é. Fez algumas intervenções aí sem maiores dificuldades, mas de maneira muito sólida. Um goleiro em que a defesa pode se escorar em termos de segurança. O Kelvin, achei que sofreu um pouco, principalmente no começo. Acabou tendo dificuldades aí para controlar o Cebolinha, inclusive um jogador bem legal do elenco do Rio Branco, não sei que idade tem, mas é até para se ficar de olho. Fez uma fumaça interessante. Se for um jogador novo, de repente vale a pena até dar uma sondada para uma sequência aí de categorias de base no próprio Atlético. Vou aproveitar o gancho e pegar o comentário do Nicolas Persegona. Boa noite para ele, está sempre com a gente. Canóbio de lateral. Isso é uma coisa que eu não quero ser injusto com ninguém. Salvo engano, era o Carille que chegou a fazer. Eu não sei se é o caso, tá, Nicolas? O Canóbio de formação é um jogador de meio de campo, um jogador mais de chegada à frente. Por mais que ele tenha essa vontade e essa capacidade de morder, de incomodar, de recompor, essa inteligência para ocupar os espaços que são deixados pelos companheiros conforme eles avançam, não significa que ele tenha o conhecimento, o entendimento necessário do jogo para trabalhar na linha de defensores, onde todos têm que cooperar com todos em termos aí de posicionamento, distanciamento, para que não haja a criação de espaços que podem ser explorados pelos adversários. Então, eu não acho que seja o caminho. Acho que realmente o Canóbio, tendo sequência na posição dele no meio de campo, pode ter um crescimento técnico que, somado a essa entrega física, podem transformar ele num jogador importante para o Atlético ao longo da temporada. Pedro Henrique, eu já falei aqui na Rádio Caldeirão, já falei no meu próprio canal. Pedro Henrique é um jogador que, ao meu ver, deveria ter sido negociado no começo de 2021. Tá? É um zagueiro que tem algumas osciladas aí preocupantes. Hoje ele deu algumas pichotadas que, me preocupam, mas eu não vou deixar de fazer para ele a mesma ressalva que eu fiz para todos. Primeiro jogo de temporada, tempo de bola, ritmo de jogo, tudo bastante prejudicado, um calor muito grande, então um desgaste até maior. Mas fica aí o sinal de alerta ligado para um Pedro Henrique que pode cometer falhas em momentos importantes, como aconteceu, infelizmente, na final da Libertadores. O Atlético acabou, acho que, forçando um pouco demais a mão na hora de precificar o jogador, quando surgiram interesses aí de Atlético Mineiro, de Vasco da Gama.
o Atlético poderia ter dado uma destinação para o Pedro Henrique e acabou, acho que, perdendo esse timing. E acho que hoje o natural é que ele fique para a próxima temporada. Então, assim, fica o sinal de alerta ligado. Ele vai ter que jogar mais bola, ser mais consistente e se mostrar menos propenso a cometer tantos erros para conseguir, com muito esforço e ao longo de algum tempo, não vai ser de uma hora para outra, recuperar a confiança da torcida. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar, inclusive, e principalmente nos jogos da Arena da Baixada, para entender como é que vai ser a recepção dele esse ano, porque houve um apoio ao Pedro Henrique depois que ele cometeu aquela falha na final da Libertadores, lá em Guayaquil. Acho que a grande maioria da torcida apoiou para que ele terminasse o ano de maneira positiva, mas esperando uma negociação em dezembro, que não aconteceu, e aí eu fico com a curiosidade de saber como é que vai ser a primeira aparição do Pedro Henrique na Arena da Baixada. Matheus Felipe substituiu o Thiago Heleno, que teve um problema, uma gastrite, né, estomacal, famosa dor de barriga, acabou não podendo participar do jogo de hoje, deve estar à disposição normalmente aí para os próximos jogos, e fez uma partida segura. Acho que o Matheus Felipe é um jogador de muita imposição física para um jogo como foi esse, ou com um adversário tecnicamente menos competente do que o Atlético. Ele é um zagueiro que vai conseguir se impor, mas para outras tantas partidas, quando o Atlético de repente precise um pouco mais dele para ter a bola, acho que ele tende a ter um rendimento menos interessante. É um jogador para ser reserva, a meu ver, e vamos ver como é que ele vai se desenvolver ao longo do tempo. Vamos separar aí os comentários do pessoal. O Canobi finaliza muito mal, mas está em todo lugar, se posiciona bem, se ensinar ele a estar no gol, vira um baita jogador. Acho que não é injusto, de fato, nesse período que ele teve no Atlético, a questão da finalização foi um dos grandes pecados do Canobi, que precisa melhorar nesse quesito. O próprio Luiz Felipe menciona aqui que o Pedro Henrique furou 2 bolas, só deu chutão para frente, fraco, tinha que ir embora. Eu concordo, né? O Diogo Maicon pergunta: você acha que essa formação do meio de campo deve ter sequência na temporada ou podem voltar os 3 volantes em partidas contra adversários de maior nível técnico? Eu não só acredito que devem voltar os 3 volantes, como acho que é a tendência, tá? O Turra vai ter que surpreender muito para manter esse meio de campo com essa formatação contra adversários de mesmo patamar ou de patamar superior. Acho que a tendência é que a gente volte a ver Eric ou Hugo Moura. Acho que hoje o Eric tem um pouco mais de credibilidade com a comissão, me parece, com o Fernandinho e o Alex Santana. Acho que esse é o natural nos jogos mais difíceis. Mas, assim, nesse momento, Diogo, é tudo um pouco de achismo, tá? A gente vai ter que esperar para poder, de fato, analisar aquilo que o Turra entende para esses jogos. Se você me pedir o meu palpite, eu entendo que provavelmente o Atlético vai ter a volta do esquema com 3 volantes em algum momento da temporada, quando os adversários forem de um nível técnico mais qualificado, que exijam mais em termos de marcação do Atlético, bem diferente daquilo que a gente viu hoje lá na Estradinha contra o Rio Branco, que é um adversário bastante fraco tecnicamente, principalmente na comparação com um time como é o Atlético hoje. O Luiz Felipe, Kelvin e Pedrinho foram bem, mas o Pedrinho tem uns apagões que assustam, mas no geral foram bem. O Pedrinho, tá? Achei que teve uma partida de razoável para boa, até em termos defensivos, não deixou tanto espaço como ele já deixou em outros momentos, mas me preocupa o fato de ainda ser um jogador muito franzino, me preocupa o fato de que quando ele sobe para o ataque, ele se comporta como se fosse uma espécie de um ponta, e às vezes arrisca em situações aí de condução, de drible, de enfrentamento de um contra um, em momentos desnecessários, onde ele pode acabar perdendo uma bola e gerando um contra-ataque. Eu entendo que o mais provável ao longo depois que for anunciada a contratação do Fernando, conforme foi antecipado por diversos meios de comunicação, e ele estiver já integrado ao elenco, entendendo a proposta do técnico, meu palpite é que o Fernando será o lateral esquerdo titular do Atlético ao longo da temporada. Pedrinho, por mais que tenha talento, e isso acho que é inquestionável,
acho que ainda é um pouco cru para ser titular de um time que quer disputar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro como protagonista. Acho que ele geraria problemas, principalmente contra adversários mais fortes, tá? Se você pega um Dudu, por exemplo, o próprio Rony, que nem é tão talentoso quanto o Dudu, mas é muito veloz, provavelmente as costas do Pedrinho seriam um problema para o Atlético. Tá? Eric fez a função dele de maneira satisfatória, acho que deu segurança para a defesa, deu sequências para jogadas, é um jogador que eu particularmente gosto, está entrando aí na sua 19, 20, 21, 22, 23, quinta temporada pelo Atlético, acho que já estamos chegando num momento de encerramento de ciclo do Eric, por mais que eu goste dele, mas nesse momento é o melhor volante que nós temos, se você considerar que o Fernandinho não tem sido cabeça de área com essa comissão técnica. Então, começou como titular, fez um bom jogo, foi seguro, com e sem a bola, e acho que continua como titular para o próximo jogo sem problema nenhum. Fernandinho, acho que já elogiei aqui, dominou o meio de campo, boa capacidade de passe curto, passe longo, boa leitura de jogo, posicionamento excepcional e uma qualidade técnica que a gente sabe que é inquestionável e que ficou muito demonstrada para bater aquela bola, para bater de primeira aquela bola ajeitada pelo Pablo e fazer o quarto e último gol do Atlético na partida. Fernandinho é titularíssimo, se for como sendo cabeça de área, sendo segundo volante, é o jogador mais qualificado tecnicamente do nosso elenco. Acho que tem muito pouco para ser dito a respeito dele. Isso tudo além da liderança, né? É um dos grandes líderes do elenco do Atlético, hoje com a braçadeira de capitão pela ausência do Thiago Heleno. Fernandinho, cracaço, vale a pena a gente aproveitar esse período que ele vai passar aqui. O Valdemar Marques, olá, boa noite a todos, Jacareí, São Paulo acompanhando. Boa noite, Valdemar, grande abraço aí para o pessoal de Jacareí, sejam muito bem-vindos. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, deixa aí no chat, a gente vai conversando e vamos analisando aí essa vitória do Furacão. Valdemar, gostei da copinha. Eu falei aqui no comecinho da live, o Atlético, o Juca Antonello muito bem, mexendo na equipe no começo, o time muito resiliente, com muito ímpeto para buscar um resultado que já parecia perdido, e a gente acabou recompensado, pega um Floresta na próxima fase, ou seja, o Atlético tem sim boas chances de chegar nas quartas de final, mesmo sem as suas principais referências técnicas ofensivas. E, de repente, acho que sonhar com o título ainda é um sonho um pouco distante, a gente tem que aguardar como é que esse time vai se desenvolver nos próximos jogos, mas o Atlético foi semifinalista de Campeonato Brasileiro Sub-20, semifinalista de Campeonato Brasileiro Sub-17, tem uma boa molecada, e se deixarem chegar, de repente, não vejo por que não, a gente não pode sonhar com um primeiro título. O Diogo pergunta aqui do Christian, pode recuperar o bom futebol e ter sequência? Achei uma pena não venda dele, porque temos muitos volantes qualificados. Então, Diogo, eu sou suspeito para falar, porque eu sou fãzaço do Christian, desde que ele jogou em 2020 o Campeonato Paranaense, com aquele time do nada saudoso Eduardo Barros, né? Então, na época eu falei, era o melhor jogador daquela geração. Gosto do Christian porque tem bom controle de bola, tem boa capacidade para controlar a bola em espaços curtos, tem boa visão de jogo, bom passe, finaliza bem de média e longa distância. Acho que é um jogador muito talentoso. E por mais que talvez não tenha sido bom pro Christian a não venda dele para o Bahia, por todas aquelas questões que já foram esclarecidas em outros vídeos, tanto aqui na Rádio Caldeirão quanto lá no meu canal, no Palavra de Atleticano, talvez tenha sido uma boa oportunidade para ele ficar, mostrar sua qualidade e seu valor e ser aproveitado pelo Turra. Se o Turra quiser um time que trabalhe controlando a posse de bola, como ele alegou em alguns momentos, acho que o Christian é uma ferramenta bem interessante para você ter ao lado de um Fernandinho, para o Atlético poder ter esse domínio que alegadamente é desejado pela comissão técnica. Terans, particularmente, eu achei um tanto apagado, tá? Eu posso estar sendo injusto, porque é um jogador de quem a gente espera muito, mas achei que não participou do jogo tanto quanto eu gostaria, nem se aproximando do centroavante, nem tanto na construção. Acho que
foi quem ficou um pouquinho abaixo, mas a gente sabe da qualidade técnica dele. O uruguaiano é um cracaço de bola, recebeu a camisa 10 de maneira muito merecida, e acho que tem tudo para ser um dos grandes destaques do Atlético na temporada. O Johnny, boa noite para ele. O Juninho pedindo passagem no time principal. Eu concordo, falei aqui mais cedo, desse elenco da Copinha é o quem está mais pronto em todos os aspectos para estar no elenco principal ainda em 2023. O Juninho mostra aí boa capacidade de construção, boa marcação, capacidade de finalização, muita personalidade dentro de campo. Acho que poderia e deveria ser testado com o elenco profissional durante o Campeonato Paranaense. Se passar do Floresta, o Luiz Felipe Alves Abreu, se passar do Floresta, pega provavelmente o Palmeiras, que é o time mais forte da Copinha. Aí acho que não dá. Defesa fraca e o ataque está desfalcado sem Chiquete e Renan Viana. Esse realmente seria um teste de fogo, né? Se o Atlético passa do Floresta e pega o Palmeiras nas quartas, a tendência natural é uma eliminação. Agora, se o time consegue, dentro da sua coletividade, superar uma equipe como a do Palmeiras, que tem uma das categorias de base mais prolíficas do futebol brasileiro, acho que o Atlético ganha muito em moral para a reta final. Mas concordo que realmente a tendência é essa. O Brenner, boa noite para ele. Sabe que o goleiro é Gabriel Pereira. Gabriel Pereira, eu falei aqui antes da Copinha, tá? Gabriel Pereira, para mim, hoje seria o reserva imediato do Bento no lugar do Léo Link. O Léo Link, no pouco que a gente teve a oportunidade de ver dele no principal, não me passou a mesma segurança que passa o Gabriel Pereira. Mas acho que a tendência natural é o aproveitamento dele no elenco principal, que ele passe a treinar com o elenco principal ao longo da temporada. É um goleiro muito seguro, muito capacitado, bom tempo de reação, bom posicionamento, bom saindo do gol. É um goleiro da escola gaúcha, então de poucas defesas espalhafatosas, poucas defesas acrobáticas, sempre com muita segurança e passando essa segurança para a defesa, que é muito importante. O Brenner fala que não tem essa que não dá, o Atlético com essa vitória de hoje vai crescer no campeonato. O time ganha moral, né? O Grêmio também é um time que tem uma categoria de base conhecida por produzir grandes jogadores. O Atlético consegue uma vitória importante depois de ter saído perdido por 2-0. Acho que ganha muito em moral e a gente tem que ver como é que o time vai reagir daí para frente. O Gabriel Pereira, para mim, está à frente até do Mikael. A expectativa com o Mikael é muito grande, tá? Por tudo aquilo que se passa em relação a ele. É muito bom goleiro, passagens por seleções de base, tá com a seleção sub-20 para a disputa do Sul-Americano. Acho que existe muita expectativa. Eu coloco o Gabriel Pereira na frente do Mikael pelo fato dele ter mais experiência, né? Um jogador que teve passagem pelo futebol de base na Europa, já jogou uma copinha no Copa São Paulo no passado, está jogando a segunda. Então acho que seria um jogador mais pronto para ser aproveitado no profissional hoje. Mas sobre ser mais talentoso que o Mikael, aí eu já não sei. Eu tenho muita expectativa em relação àquilo que o Mikael pode vir a se tornar. O Valdemar fala aí do preparo físico, imagino que seja da Copinha. Realmente, para jogar como o Atlético jogou durante todo o período, com gramado ruim e pesado, acho que vale bastante a pena a gente destacar essa molecada. Incrível que o Johnny, incrível que o Cap nunca tem sorte contra o Palmeiras na base. Mas é aquela coisa, esses históricos eles estão aí para serem quebrados, né? Que se encare esse histórico ruim como uma oportunidade. Acho que para não perder o fio da meada, vamos só terminar aí os 11 do time principal. O Canóbio eu falei aqui, acho que pode melhorar, mas gostei da movimentação, gostei da participação dele em alguns lances. Muito ímpeto, muita vontade, demonstração de muita capacidade física, embora tenha tido menos pré-temporada que os companheiros. Gostei da partida do uruguaio, tá? Não acho que ele tenha sido um craque, nem que ele tenha se destacado, mas considerado todos os fatores, achei que jogou bem. Pablo foi o grande destaque da noite, acho que tecnicamente não foi brilhante, foi até um pouco atrapalhado em alguns lances, mas é um jogador que eu gosto, acho que pode ser útil ao longo da temporada, pelo fato de ser um jogador mais forte do que o Vitor Roque, mais alto do que o Vitor Roque,
para algumas situações específicas, pode ser sim um jogador interessante para se ter nos minutos finais de uma partida, ou até junto com o próprio Vitor Roque, com 2 atacantes, como a gente viu contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores, por exemplo. O Pablo pode não ser um craque, pode não ser o centroavante dos sonhos de ninguém, nem é o meu, mas acho que é um jogador útil. E o Vitinho particularmente não me agradou. Achei que não produziu tudo que a gente espera dele, mas, de novo, é um primeiro jogo de temporada, debaixo de muito calor, no gramado ruim. Vamos esperar para ver como é que se desenvolve ao longo da temporada. O Vitinho terminou bem 2022 naquela partida contra o Botafogo. E é um jogador que eu gosto muito, desde aquele time do Guanais em 2019, onde ele era ala esquerdo, não era ponta. Muito bom no 1 contra 1, tem uma boa capacidade de finalização com as 2 pernas, bate bem de média e longa distância. Um Vitinho bem é um grande ganho técnico para o Atlético, então vamos esperar e torcer também para que ele mostre um desempenho crescente ao longo do ano e possa ser cada vez mais útil, mais importante para esse elenco do Atlético. Gabriel Pereira. O Brenner aqui, quem menciona que tinham que subir para ele, Gabriel Pereira, Juninho Pierre, Renan Viana. O Renan Viana, a gente sabe que vai ser subido, não sei se essa palavra é correta, para o elenco profissional, tá? Vai ser promovido para o elenco profissional, para usar uma palavra que existe, mas não sei se vai ser aproveitado, tá? Tem Vitor Roque, tem Pablo, tem Rômulo, existe a possibilidade do Vitor Bueno atuar por ali, acho que talvez um empréstimo seja um caminho natural para ele, mas eu concordo que ele inclusive está estourando a idade da base, é um jogador que o Atlético tem que tratar com muito carinho, um centroavante que tem bastante capacidade de definição e que o Atlético pode e deve vir a aproveitar nos próximos anos. Juninho e Pierre também acho que são os 2 meias mais prontos, e Gabriel Pereira, acabei de falar aqui, goleiraço. O Luiz Felipe Alves Abel, esse ano o Palmeiras Júnior só ganhou de goleada, os últimos jogos foram só sapeco. Vamos pegar aqui para ver como é que foi o Palmeiras, que eu confesso que não me lembro de cabeça. Na fase de grupos foi 2-0 para cima do Juazeirense, 3-1 para cima do América de Rio Preto, América de São Paulo, 2-1 para cima do Rio Preto. E aí nas fases seguintes, vamos pegar aqui, foi 6-0 no Sampaio Correia na segunda fase. E pega a Juazeirense em São José do Rio Preto daqui a pouquinho, às 15:10. Assim, o Palmeiras a gente sabe que tem uma das categorias de base mais forte do Brasil, tá? Isso não é de hoje, não é só porque apareceu o Hendrick. O Palmeiras não é de agora, vem sendo muito forte, muito consistente na base. Então vai ser um grande desafio. Acho que se o Atlético chegar para enfrentar o Palmeiras, como seria natural, a tendência é que o Palmeiras seja favorito. O Atlético vai ter que mostrar se tem ou não capacidade para avançar diante de um adversário tão qualificado. O Alex entrou bem, o Alex deve ser o Alex Santana. Alex Santana é um jogador muito bom, tá? Acho que o Atlético pagou caro por ele, acho que foram 12 ou 13 milhões de reais. Fisicamente muito imponente, bom com a bola, participa da marcação, é muito forte com chegada à área, com finalização de média e longa distância, vai ser muito importante, muito útil ao longo do ano. E realmente, por mais que não tenham sido uma contratação nos moldes daquilo que eu imagino de ser o mais adequado para o Atlético, acho que o Alex é sim um jogador importantíssimo e deve ser, se não titular, porque, como eu mencionei aqui, a tendência hoje é que a gente tem um volante mais o Fernandinho, quando o Atlético jogar somente com 2, acho que é um jogador que vai ter muito espaço e vai ser muito importante. O Brenner gostou do Matheus Felipe. Eu falei do Matheus Felipe aqui. Acho que é um zagueiro que, numa partida como essa, contra um adversário tecnicamente menos qualificado que o Atlético, ele tende a se impor muito fisicamente. Mas, assim, quando o jogo é um jogo de maior exigência, eu vejo ele como um zagueiro um pouco mais mediano. Acho que é útil. Não gostaria que ele fosse o reserva imediato. Mas hoje, pelo que a gente pôde perceber, a tendência é essa. Eu gostaria de ver o Zé Ivaldo ser aproveitado nos próximos jogos. O Coelho não poderia ganhar espaço nessa ponta do furacão. Acredito que tenha muita raça e pode crescer consequências. Eu sou da mesma opinião, tá? Eu acho que o Coelho é um belo jogador, de muita entrega, tem algumas capacidades importantes, é bastante veloz.
recompõe também para auxiliar na questão defensiva. Acho que com sequência, com confiança, mais adaptado àquilo que é a realidade do Atlético, acho que ele pode sim ser importante. Gostaria de ver ele ser testado no Campeonato Paranaense como titular ou entrando no segundo tempo, porque eu acho que a tendência nesse segundo ano do Coelho é crescer e ganhar espaço, tá? O Felipe menciona que o Coelho teve problemas, não pôde ir hoje, mas deve jogar bastante. O Brenner mencionou já que é uma espécie de uma, não uma controvérsia, né, mas uma espécie de uma incoerência que a gente vai ter que aguardar para saber como é que vai acabar. O Atlético, em um primeiro momento, tinha a ideia de reintegrar o Jajá para utilizar no elenco profissional, né? Mas mais recentemente a gente teve a informação de que o Atlético gostaria de vender o jogador. Então a gente não sabe exatamente qual que é a ideia da diretoria nesse momento. Mas o fato é que ele foi inscrito no Campeonato Paranaense, estando inscrito, por mais que ele tenha oscilado nos empréstimos, tanto no Cruzeiro quanto no CRB, se não me engano, é um jogador que teve bons momentos, talento a gente sabe que ele tem. Então, enquanto ele estiver no elenco, eu gostaria sim de ver o Jajá, pelo menos entrando no segundo tempo de algumas partidas, para a gente poder ter uma ideia do que poderia esperar dele ao longo da temporada. O Luiz Felipe menciona aqui que bota que o problema do Jajá é cabeça, não habilidade, por isso ninguém dá chance para ele. Essa é uma coisa que já circula nos bastidores há bastante tempo, a informação de que o Jajá, o maior problema dele é a questão comportamental, tá? Então, vai depender também muito dele nesse aspecto, ele vai ter que melhorar a parte de comportamento dentro e fora de campo, nos treinamentos, para poder ganhar moral com a comissão e eventualmente ser testado. O Nivaldo Teixeira da Silva, acho que é o primeiro comentário dele, se for boa noite para ele. Fala desse treinador dos Piá da Copinha, muito bom mesmo, o time ataca toda hora. Não só o time realmente é ofensivo na maior parte do tempo, como o que eu tenho gostado do Juca Antonello, o Juca, para quem não se lembra, é um volante meio campista que jogou, canhoto, se não me engano, que jogou durante algum tempo no Internacional também, passou pelo Botafogo, um jogador até interessante, de boa qualidade, tá? Não é um cara que surgiu do nada. O que o bicho tem me chamado a atenção é a capacidade de leitura do jogo e a coragem que ele tem para realmente mexer no time, na estrutura da equipe durante o jogo. Então, se ele precisar sair de um esquema com 2 para um esquema de 3 zagueiros, ou sair de um esquema de 3 zagueiros para um esquema com 2, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, ele realmente muda sem muito pudor. Eu acho que isso é muito positivo. O jogo hoje ele é muito fluido. Então, muitas vezes, aquilo que acontece em campo não vai se amoldar perfeitamente aquilo que foi previsto nos treinamentos. Acho que esses ajustes eles são importantes para que o time possa enfrentar melhor os desafios que aparecem ao longo das partidas. Então, gosto do Juca Antonello, né? É um nome que me chegou com um pouco de desconfiança, porque ele assumiu um Ceará já ou em vias de ser rebaixado, ou já rebaixado, agora eu confesso que eu não me lembro, e acabou, de fato, comandando o Ceará até o rebaixamento. Foi uma coisa até bastante surpreendente, porque o Ceará tinha alguns jogadores interessantes no elenco. Mas nesse primeiro campeonato que ele está disputando com o Atlético, na Copa São Paulo, tenho gostado sim e bastante do trabalho do Juca Antonello. Acho que é um técnico que é interessante para o Atlético ter na comissão, de repente, aí ao longo da temporada, ter ele até como um auxiliar, um preparador, né, no time profissional, para que ele possa ir conhecendo o elenco, para alguma eventualidade ele possa assumir, ele ou o próprio Wesley Carvalho, né, que também fez um bom trabalho no Paranaense no último ano. Então, gente, a gente encerrou os comentários, eu falei de quase tudo que a gente tinha para falar. Se vocês quiserem deixar mais alguma pergunta, deixem aí no chat, a gente já responde, senão a gente vai encaminhando para o encerramento. Vamos aguardar aí uns 30 segundinhos para ver se surge alguma coisa. Acho que... O Luiz Felipe menciona que o Cittadini entrou muito mal, deve ser importante para o elenco, mas não dá.
E eu particularmente concordo, tá? Eu já falei ano passado que o Stadini era um jogador que o Atlético poderia ter liberado no começo da temporada. Esse ano falei mais uma vez, antes do campeonato começar, o Stadini é um jogador que tem a sua capacidade, tem as suas qualidades. Não é um contrato inútil, longe disso, mas acho que está há alguns anos no clube, a relação com a torcida já está um pouco desgastada, vem de uma sequência de problemas físicos. Acho que o Atlético poderia e deveria procurar um novo destino para o jogador. O Nivaldo menciona aqui o Juninho, e o Juninho acho que está pronto já, acho. Acho que desse elenco da Copa São Paulo é quem está mais pronto. E gostaria, e acho que a comissão técnica deveria aproveitar em algum momento na Copa São Paulo, no Campeonato Paranaense, dar alguns minutos para o Juninho para ver como ele se comporta entre os profissionais. E, gente, é isso, tá? Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês nesses poucos mais aí de 40 minutos de live. A gente volta a falar de Atlético Paranaense aqui na Rádio Caldeirão na segunda-feira, dia 16, às 8h30 da noite, no Podcap. Torço para que com a presença do Paulo, mas se não for possível a presença do Paulo, a gente vai estar aqui, eu, a Cléo, o Vincenzo, né? A gente vai fazer o Podcap para manter o projeto rodando. E muito obrigado mais uma vez aí pela atenção e até a próxima, tá? Deixem um like, se inscrevam no canal, acionem o sininho aí para receber notificações a cada novo vídeo, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. E aí agora sim, gente, muito obrigado e até a próxima. Uma boa noite para todos vocês, um bom domingo.